graça e paz. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 1 diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Talvez o tema que mais tem trazido polêmicas no livro de Apocalipse seja esse cavaleiro do cavalo branco. E existe pelo menos 4 grandes linhas de interpretação. A primeira interpretação, a mais fácil de todas, porque quando você lê o texto, parece que está falando por ser um cavaleiro, por ser um cavalo branco e outras passagens do livro de Apocalipse, então fica fácil de relacionar com Cristo. A primeira linha de interpretação é que o cavaleiro do cavalo branco seria Jesus. A segunda linha de interpretação é que o cavaleiro do cavalo branco seria o anticristo. E a terceira, que seria a igreja. A quarta linha de interpretação seria o evangelho pregado nos 4 cantos da terra. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui que, tendo a aparência de Cristo, igreja e evangelho, ele terá a mesma aparência. Então, por exemplo, as 2 maiores linhas de interpretação é que é Cristo ou que é o anticristo. Agora, se ele fosse igreja ou evangelho, ele também, essa linha também estaria aproximada do que ele seria Cristo. Então, Cristo, igreja e evangelho têm a mesma aparência, a mesma função, o mesmo espírito, vamos dizer assim. Já o anticristo seria oposto de tudo isso. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a linha que acha que o evangelho será pregado, que esse cavaleiro é o evangelho, eu não vejo aqui muita ênfase. Primeiro, porque a Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado nos 4 cantos da terra. E quando a Bíblia fala de evangelho do reino, existe outra interpretação, que evangelho do reino não é o evangelho que nós pregamos hoje. Nós pregamos hoje o evangelho da graça. E quando fala-se de evangelho do reino, entende-se que será o evangelho pregado durante o governo milenial de Cristo nessa terra. Sim, aí será pregado nos 4 cantos da terra para vir o fim. Agora, quando fala desse cavaleiro, eu queria que vocês soubessem que esse cavaleiro, ele tem algumas deficiências. Primeiro, esse cavaleiro, ele sai somente quando Cristo, que é o Cordeiro, abre o selo. Daí a primeira ideia é que não poderia ser Cristo, porque Cristo é que abre o selo para ele sair. Se ele não é Cristo, então quem seria o cavaleiro? Vamos lá. Se tratando do Evangelho, o Evangelho de Cristo é um Evangelho de poder, é um Evangelho de virtude, é um Evangelho de transformação. Vamos já relacionar essas 3 linhas com a mesma: Cristo, igreja e evangelho. É tudo uma coisa só, para a gente resumir isso aqui e não ficar arrumando polêmica. Efésios capítulo 6 e versículo 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do adversário. Armadura não é arma. Armadura é a proteção do soldado. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir os dias maus. E havendo feito tudo isso, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Tudo isso aqui é armadura. E calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho tem que ser preparado. Essa conversa de que pode pregar porque é de Deus e tal, isso é conversa fiada. Tem que preparar o evangelho da paz. O versículo 16. Tomai sobretudo o escudo da fé, armadura, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação. Agora vem aqui a machaira, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é espada, e espada é arma. O cavaleiro do cavalo branco não tinha arma, ele tinha um arco sem flecha. Então ele não bate bem com a igreja e nem com o evangelho. O evangelho é a espada, e a igreja de Cristo tem poder que foi dado para ela. 2 Coríntios, capítulo 10, e versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então a igreja é forte, a igreja tem armas, e o evangelho de Deus é a espada, o evangelho é arma. Então esse papo de que o evangelho e a igreja simboliza esse cavaleiro não bate muito bem, porque a igreja de Cristo é vitoriosa e nós já somos escolhidos desde a fundação do mundo. Esse cavaleiro saiu vitorioso e com intenção e para vencer. A igreja de Cristo já venceu e em breve, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos pés da igreja. Cristo só feriu Satanás na cruz. A igreja estará se esmagando esse adversário com a vitória, o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. O evangelho de Cristo é poderoso. Então, o cavaleiro é muito fraco para ser o evangelho ou para ser a igreja. As primeiras interpretações de que esse cavaleiro não pode ser Cristo é porque o próprio Cristo é que dá a permissão. O próprio Cristo é que vai abrir o selo para esse cavaleiro começar a sua missão. Entende-se que quando a igreja de Cristo sair dessa terra, então começa realmente o império do anticristo. O livro de Apocalipse, ele é um livro de contrastes. Por exemplo, você verá no livro de Apocalipse o exemplo de um cordeiro e o exemplo de uma besta, o exemplo de uma mulher e o exemplo de uma meretriz, o exemplo de duas cidades, a Jerusalém e a Babilônia. Então, o livro de Apocalipse é um livro de contrastes. Nesse exemplo aqui, nós temos um exemplo do cavaleiro do cavalo branco do livro de Apocalipse, capítulo 6, e um contraste com outro cavaleiro do Apocalipse que eu estarei lendo para vocês. Livro de Apocalipse, no capítulo 19, e a partir do versículo 11, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Eu estou lendo Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. O primeiro que nós lemos foi Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Então, aqui no 19.
e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E vestido, e no vestido, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe que o primeiro cavaleiro tem apenas uma coroa que foi dada para ele, essa coroa. Foi permitido que ele usasse essa coroa. Ele tem apenas um arco nas mãos, mas esse arco não possui flechas. Mas o segundo cavaleiro, ele aparece em contraste com o primeiro, que eu disse que Apocalipse é um livro de contraste. Ele aparece agora dessa forma com o cavaleiro do cavalo branco aqui, que na verdade nem é cavaleiro do cavalo branco. Nessa parte aqui aparece a vitória de Cristo. Ele vem e na sua cabeça tem vários diademas, e não é só um. Não está dizendo que foi dado nada para ele. Tudo que Cristo tem, ele conquistou na cruz. Cristo venceu. Ele não foi permitido como o anticristo, como o primeiro cavaleiro. Ele ganhou, ele venceu. E no vestido e na coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E observe aqui no versículo 11 que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Se esse cavaleiro é o fiel e o verdadeiro, o outro que aparece só com uma coroa que foi dada e um arco sem flecha, não pode ser o fiel e verdadeiro. E se vocês observarem esse cavaleiro aqui, do Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, ele aparece seguido de cavaleiros de todos os exércitos dos céus e vem para essa terra. O primeiro cavaleiro de Apocalipse capítulo 6, ele é seguido por cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Ele não é seguido por exército dos céus e ele não vem trazer coisas boas. Ele é seguido de uma sucessão de eventos ruins. Se vocês observarem, a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é a espada que nós temos que nos preparar com ela. E se vocês observarem, o arco que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 utilizava é uma arma dos inimigos do povo de Deus. Está aqui em Ezequiel 39, versículo 3, que diz assim: E tirarei o teu arco da tua mão esquerda. Então vemos aqui que arco é uma arma de inimigos do povo de Deus. Para entender melhor isso aqui, nós temos que voltar na última semana de Daniel. Você pode procurar nos vídeos anteriores que fala das 70 semanas de Daniel. Na última semana, a Bíblia diz que ele, o príncipe que há de vir, que seria esse cavaleiro do cavalo branco, ele quebrará a aliança e fará guerra contra os santos. Então, esse cavalo branco, ele é exatamente a primeira parte dessa metade da semana. 3 anos e meio. É semana de anos. Se você não entende isso, volte na semana para entender melhor. 3 anos e meio. É uma falsa paz. Esse cavaleiro é introduzido assim que o arrebatamento da igreja acontecer. Ele começa a fazer a aliança, tá? Gente, cuidado. O anticristo já está manifestando
em todo o tempo. Tudo que se opõe a Cristo é anticristo. Mas esse príncipe é especial. Esse cavaleiro é especial. Ele vai manifestar com todo o poder assim que a igreja for retirada dessa terra. Então ele começa com o seu governo de falsa paz. É um cavalo, tem arco, tem coroa. Mas na sequência ele quebra a aliança e começa esse cavaleiro que era branco, agora aparece cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, trazendo fome, trazendo morte, trazendo problemas para a humanidade. Isso é o que está para acontecer. Então, o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, nós ficamos com a interpretação de que se trata do anticristo, do falso Cristo, da falsa paz. E nós vivemos hoje um evangelho de falso Cristo, de falsa cristianismo. Eu creio no poder de Deus. O poder de Deus ressuscita morto. Ele transforma vidas. Ele faz do homem uma nova criatura. Mas estão aplicando toque de chacor, achando que é Espírito Santo. Estão fazendo o golpe do bilhete premiado da igreja. E está tudo liberado. Tudo que era proibido hoje está liberado. Irmãos, tomem cuidado. A operação do erro já começou dentro das igrejas. Mas ela só vai manifestar com toda a sua força após o arrebatamento da igreja. Esse cavaleiro do cavalo branco, ele é um cavaleiro que tem poder até mesmo para fazer guerra contra os santos e vencer. Talvez estamos falando de santos aqui da nação de Israel, ou aqueles que não quiseram se converter ao anticristo no período da tribulação, da grande tribulação. Mas isso aí já é problema dos deixados para trás, dos que ficaram aqui ou de Israel. A igreja estará na glória com Cristo, enquanto esse cavaleiro estiver enganando as pessoas aqui embaixo. E cuidado, porque você que acha que esse cavaleiro é Cristo, você pode estar sendo enganado com ele também. A oração que eu faço é que a nossa mente seja como uma terra fértil e que a semente da palavra de Deus produza resultado em nossas vidas. E que nós estejamos preparados com a nossa lamparina acesa e azeite de reserva em nossas vasilhas, aguardando a volta ou arrebatamento da igreja. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe seu joinha e nos acompanhe nessa matéria. Um grande abraço.